Então, seja bem-vinda, Amanda, ao nosso grupo de estudos em Psicologia Positiva, promovido pela Escola Viver Mais Psicologia. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre realização profissional e carreira. Você já comentou comigo, né, Amanda, que você é nova no grupo, que é a tua primeira participação nesse grupo de estudos. Sugiro fortemente que depois você acesse o canal da escola no YouTube para assistir aos outros grupos de estudo. A gente já teve vários temas bem legais sendo debatidos aqui. A gente já falou de felicidade, foi falado das forças e virtudes de caráter, foi falado sobre parentalidade positiva, sobre gratidão, sobre autoeficácia, enfim, tivemos vários temas assim muito legais, né? A gente está há um pouco mais de um ano realizando os grupos de estudos em psicopositiva e deixo o convite para ti, para que você acesse o canal no YouTube para poder acessar as outras aulas, né? As nossas outras reuniões que já foram realizadas, tá? Aí eu vi que chegou mais alguém aí. Quem chegou? Maria Clara, né? Maria Clara, bem-vinda. Bom, como a Amanda é nova, eu não lembro a Maria Clara se já participou de algum grupo de estudos que eu conduzi, mas eu sou essa pessoa aí, da foto, acho que vocês estão me vendo em vídeo também, né? Eu é que não me enxergo, mas eu me chamo Ellen Cristine Jeremia, eu sou psicóloga, tenho especialização em psicologia organizacional e do trabalho, fiz meu mestrado em psicologia na UFSC, na área de desenvolvimento de carreira, e atualmente eu estou fazendo meu doutorado também na UFSC, na área da psicologia organizacional e do trabalho, mas dentro de uma linha de pesquisa onde a gente se propõe a estudar a psicologia positiva no âmbito das organizações e do trabalho. Então, eu sou orientanda do professor Narbal Silva, ele é coordenador do LAPOT, que é o Laboratório Brasileiro de Psicologia Positiva, né? Nas organizações e no trabalho. E trabalho como professora aqui na Escola Viver e em outras instituições, e também trabalho como consultora na área de desenvolvimento humano e nas organizações, certo? E gostaria que, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário durante a minha apresentação, que vocês se sintam bem à vontade, porque a ideia aqui é que a gente possa realmente, como um grupo de estudos, e não uma palestra, uma oficina, coisa assim, a gente possa interagir, né, durante a minha apresentação. Claro que eu elaboro sempre um material para orientar a nossa conversa e passar algumas coisas básicas relacionadas ao tema proposto para estudo, né? Mas a ideia é que a gente possa estabelecer uma conversa, dialogar aqui, tá bom? E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês bem capciosa, né? Por que vocês trabalham, meninas? Hoje eu trabalho porque o meu objetivo é poder ajudar as pessoas através da minha profissão, né? Eu sou psicóloga e hoje o meu maior objetivo é esse. Claro, a gente também tem os nossos sonhos, as nossas metas, né? Que a gente deseja alcançar. Mas hoje eu acho que o meu principal objetivo é realmente servir as pessoas. É a Amanda que está falando, né? Isso. Legal, Amanda. E a Maria Clara? Ela respondeu no chat, ela trabalha para Tá. pagar a faculdade atualmente. Maria Clara, o que você estuda? Que faculdade que você faz? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, estamos, perfeito. Eu faço psicologia. Temos uma psicóloga e uma quase psicóloga, então. Futura psicóloga. Certo. E Maria Clara, me conta uma coisa, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você para pagar sua faculdade, inclusive, você não trabalharia?
Eu trabalharia, mas eu acho que eu não trabalharia no local que eu estou trabalhando atualmente, para ser bem sincera. Entendi. Claro, entendo completamente. Legal. Então, meninas, assim, ó, para a gente discutir sobre realização profissional, o primeiro pressuposto básico que a gente tem que ter é o que está relacionado à ideia de trabalho como parte central na vida das pessoas, né? Quem já estudou psicologia organizacional e do trabalho sabe que existe, né, dentro do escopo teórico da POT, uma vertente que diz que o trabalho é central na vida das pessoas e existem, né, vários artigos, vários livros, vários autores, inclusive brasileiros, que escrevem sobre isso, como a professora Suzana Tolfo, da UFSC, né, que é uma referência também na área da POT, professor Zanelli, que também é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, isso aqui em Santa Catarina, né? E em outros estados a gente tem outros nomes, né? A UNB, a Universidade de São Paulo, enfim, vários estados aí a gente tem psicólogos, né? Pesquisadores e professores aí que defendem essa ideia de que o trabalho é central na vida das pessoas. Mas existe também outros autores, psicólogos, pesquisadores que dizem que não, que o trabalho não é necessariamente algo central na vida das pessoas, que existem outros aspectos que norteiam as decisões da vida das pessoas. Para os psicólogos, pesquisadores e professores que defendem a ideia de que a vida é central na vida, que o trabalho é central na vida das pessoas, a ideia é justamente a de que todas as outras decisões que a gente toma na vida, toda a nossa organização em termos de rotina, estão alinhados ao que a gente tem como trabalho hoje. Então, a gente define o horário que a gente vai para a escola, conforme o trabalho, os horários de alimentação, conforme os nossos horários de trabalho, horário de descanso, o horário de lazer, de atividade física, né? Todos os outros aspectos relacionados à nossa vida estão articulados com a disponibilidade que a gente tem fora do nosso trabalho ou em função do trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, de 1 ano e 7 meses, né? E eu preciso que ela vá na escola no período integral, porque eu trabalho no horário comercial, eu estou em aula, né? Estou trabalhando no período da manhã, no período da tarde. Talvez isso fosse um pouco diferente caso eu não precisasse trabalhar em um turno, por exemplo, né? Talvez eu pudesse ficar com ela. E assim sucessivamente, né? Então, para esses profissionais, esses pesquisadores, o trabalho é algo muito central nas nossas vidas e não é de hoje, né? Desde o surgimento do capitalismo, na verdade, com um pouco mais de força, né? Depois da segunda e terceira revoluções industriais, né? Porque, na verdade, o trabalho é a nossa principal fonte de renda, não é a única, mas é a principal fonte de renda, ou a principal fonte de renda da maior parte das pessoas, né? E a gente precisa dessa fonte de renda para sobreviver, a gente organiza os nossos horários de lazer, de atividade física, de convívio com a família, de relacionamento amoroso, tudo em função do que a gente faz no nosso trabalho, os horários que a gente tem disponíveis, os nossos compromissos e tudo mais, né? E aí, né, claro que tem algumas pessoas que entendem o trabalho como uma, vamos dizer assim, como uma obrigação, né, como um aspecto assim que é um peso, né, como uma necessidade. Existem pessoas que olham para o trabalho como um aspecto mais instrumental, mas existem também aquelas pessoas que olham para o trabalho como uma oportunidade de realização, de satisfação, de crescimento, de desenvolvimento, né? De potencializar as suas capacidades. E quando a gente fala de realização profissional, a gente está falando justamente dessa última perspectiva, de que o trabalho pode ser um contexto de convívio, de relacionamento, de aprendizado, onde a gente pode se tornar quem a gente nasceu para ser, que é o que diz o Maslow, né? Um dos primeiros aí psicólogos humanistas, né? Pioneiro na área da psicologia positiva, quando a psicopositiva nem tinha esse nome ainda, certo? Então, Maria Clara, ainda que você não esteja trabalhando com o que você gosta, pela sua fala, eu entendo que você entende
de alguma forma, que o trabalho também pode ser uma fonte de satisfação, de sentido, de propósito e de realização. Verdade ou... Sim, com toda certeza. E é isso mesmo, embora eu não esteja trabalhando com o que eu gosto atualmente, mas eu entendo sim que por meio do trabalho a gente consegue isso. Vamos dizer assim, que o trabalho está sendo uma obrigação para você temporariamente, né? Isso, Legal. E isso. Amanda? Amanda, você está trabalhando atualmente? Como é que está a sua vida profissional nesse sentido? Então, eu me formei tem menos de um ano e eu migrei do CLT, eu resolvi abandonar o CLT. Fiquei 7 anos trabalhando em uma empresa e eu resolvi sair para ser de fato psicóloga, porque eu estava muito frustrada onde eu estava trabalhando, assim. Eu me percebia que eu não estava no lugar certo, e não por não estar ali exercendo a minha profissão como psicóloga, mas porque o ambiente em si fugia muito dos meus valores, dos meus princípios, e então isso me frustrava. E também eu percebi que chegava o momento de eu, de fato, investir no que eu tanto estudei, né, que é a psicologia. Então eu resolvi, hoje eu estou assim atendendo, estou como psicóloga clínica. Estou nessa fase inicial que ainda você deve saber como é, que é bem complicado, mas eu estou seguindo me movimentando, tentando, e é isso. Assim, hoje eu me sinto mais leve, porque eu sei que eu estou no caminho que eu quero, né? Antes eu estava frustrada porque eu estava batendo cabeça o tempo todo num lugar que eu não me sentia bem. Uhum. Legal, acho que é uma escolha muito autêntica, né? Não é fácil a gente sair assim do nosso status quo no trabalho e se jogar de cabeça naquilo que a gente entende que traz maior propósito e tem mais sentido para a gente, Amanda. Parabéns. Muito Foram legal. alguns anos de terapia, é um processo de autoconhecimento e não foi fácil e não está sendo fácil, assim. Uhum. Mas eu acho que quando a gente realmente precisa mudar, que a gente sente isso, né? Vale a pena a gente arriscar. Eu acho que é melhor a Vale gente viver sim. nessa autenticidade. Vale sim, Amanda. E eu tenho que te dizer que, olhando para a teoria de realização profissional, não sei como você se sente hoje, né? Porque a realização profissional é algo gradativo, mas há grandes chances de você se sentir mais realizada onde você está hoje do que onde você estava, pelo que você nos conta, né? Justamente porque a realização está relacionada com o cumprimento do núcleo de necessidades das pessoas em relação à sua carreira. Então, o que você está me contando aqui é justamente isso. Eu fui ou estou indo em busca da minha realização. E é provavelmente o que a Maria Clara também deve fazer assim que se formar, né? Enveredar pelo universo do campo de atuação da psicologia e conseguir dar conta da vida assim, né? Seja na clínica, seja nas organizações, seja na educação, no esporte, enfim, nas diferentes áreas de atuação do psicólogo, né? Então, meninas, a realização profissional, ela é uma medida bastante subjetiva que está relacionada à carreira, né? E aí, claro, a gente tem que entender que a realização profissional, tal como a vida é, né? Ela é um processo dinâmico. Não é possível dizer que nós somos realizadas profissionalmente. A gente precisa dizer que estamos realizadas profissionalmente, porque a partir do momento que a gente se sente realizada, há uma tendência de a gente estabelecer novas metas de carreira e se movimentar em direção ao alcance dessas metas para conseguir mais e mais realização, né? Então, a realização profissional é um processo dinâmico, derivado de uma avaliação subjetiva do estado de carreira, que pode ser alterada dependendo dos eventos da vida. E digo mais, não é que pode ser alterada, ela é alterada. E eu vou usar mais uma vez o meu exemplo aqui para a gente entender essa definição, né? Há um tempo atrás, antes de eu me tornar mãe, as minhas principais metas de carreira, aquilo que me deixava mais realizada profissionalmente, estava relacionada ao tipo de desafio ou à complexidade das atividades que eu tinha.
porque eu estava num processo ainda estou, né? Mas assim, naquele momento da minha vida, de aprender, de conhecer, de saber como é que era a atuação do psicólogo nas organizações, que ferramentas que a gente tinha, como a gente fazia, como é que o psicólogo poderia, né, contribuir, vamos dizer assim, para as organizações, né? E hoje, passado um tempo, uma experiência já adquirida, não sabendo de tudo, obviamente, né, mas sabendo de algumas coisas já, né? A minha vida pessoal mudou, eu contei para vocês, eu tenho uma filha, então me tornei mãe. Então, hoje, o que me traz maior realização profissional, considerando que eu mudei, eu cresci, amadureci, adquiri mais experiência, tudo mais, está relacionado a poder ter tempo para me dedicar à minha família também, né? Então, vejam só, se antigamente eu estava bastante disponível para a organização, né, para poder aprender, desenvolver os processos e tudo mais, hoje essa minha disponibilidade em termos de tempo para a jornada de trabalho mudou, porque chega aí 5h30, 6 horas, eu já quero desligar o meu computador e buscar minha filha na escola e passar tempo com ela. E essa possibilidade dentro do meu trabalho me traz muito mais realização profissional, né? Então, eu mudei e aquilo que me faz sentir realizada profissionalmente no meu trabalho hoje também mudou, né? A minha própria definição de realização mudou com o tempo. E é legal a gente observar essa mudança, essas alterações, tá? Uma curiosidade em relação à realização profissional para vocês, que é bem legal, é a seguinte. Até um tempo atrás, não existia uma definição de realização profissional, teoricamente falando. As pessoas falam que trabalham porque querem se sentir realizadas, ou elas dizem, né, eu me sinto super realizada no meu trabalho, mas não existia, em termos de construto psicológico, uma definição para isso. O que significa dizer, né, que se está realizado profissionalmente? Geralmente a gente usava essa denominação para falar do quão satisfeito a gente estava no trabalho, ou então para falar do nosso envolvimento com o trabalho, ou ainda do sucesso que eu alcancei profissionalmente, né? Mas, depois vamos dizer assim, com o crescimento dos estudos dentro da psicologia positiva, alguns autores se dedicaram a entender melhor, a propor uma definição e um modelo de realização profissional vinculado à carreira, e é em função disso que a gente está podendo falar sobre esse tema aqui hoje, né? Então, o primeiro modelo de realização profissional que foi apresentado em termos teóricos dentro da psicologia é super recente. Para vocês terem uma ideia, a professora Lígia, da Universidade de Brasília, na verdade não de Brasília, desculpa, da Universidade Federal de Uberlândia, de Minas, ela fazia o seu doutorado na UNB em Brasília, e ela decidiu estudar a realização profissional dentro da perspectiva da psicologia positiva e propor um conceito e um modelo de realização, isso em 2015, né? Então, se a gente for olhar para as bases de dados, por exemplo, e procurar artigos que falem especificamente sobre realização profissional, a gente só vai encontrar as publicações assim a partir de 2019. Então, é uma temática dentro da psicologia positiva, especialmente aqui no Brasil, embora internacionalmente também não se tenha nada parecido, é um construto assim super novo, né? E claro, ainda é imaturo, né? A gente precisa desenvolver mais pesquisas para entender e tudo mais, né? Mas acho que é uma boa discussão para o nosso grupo de estudos, porque ao falar sobre realização profissional e entender esse fenômeno dentro da psicologia positiva, a gente pode olhar para a nossa carreira, fazer as adaptações necessárias para que a gente encontre esta realização, né? Que, como eu adiantei para vocês, é algo proposto pelo Maslow, que construiu a teoria da motivação da pirâmide, né? Lá na década de 1950. Ele já falava em realização pessoal e profissional, né? Não sei se vocês lembram a teoria da motivação de Maslow na pirâmide, né? A última necessidade que estava no topo da pirâmide era a autorrealização. Vocês lembram disso? Vocês vão lembrar dessa teoria de motivação que vocês viram na faculdade? Talvez a Maria Clara esteja um pouquinho mais fresquinho, né? Mas a Amanda deve fazer um tempinho já, né, Amanda?
Eu lembro porque recentemente eu tive um caso clínico que eu precisei estudar, então Relembrar, então. eu O sei disso. Maslow, naquela época já, ele dizia assim, ó, que o último nível de necessidade do ser humano na vida é ele se sentir realizado, é ele ter autorrealização, né? Claro que o Maslow, na época, não fazia especificação para o contexto do trabalho, né? Mas ele afirmava que sim, que o trabalho podia ser um contexto de onde a pessoa conseguiria atender a essa última necessidade, né? Então, olha só que legal. Claro que na época estava associado à realização, na época não, e até o modelo proposto pela professora Lígia em 2015, né? A realização está, como eu falei para vocês, né? Relacionada à satisfação, à noção, à percepção de sucesso profissional, a envolvimento, mas o Maslow já dizia na década de 1950 que essa necessidade de autorrealização é a necessidade que o ser humano tem de conseguir ser quem ele é, né? De desenvolver as suas potencialidades, as suas virtudes, o máximo que se puder desenvolver, né? Então, se a gente for pensar hoje, trazendo essa definição dessa última etapa do nível das necessidades da teoria de hierarquia do Maslow, né, para o contexto do trabalho, está completamente relacionado a isso, né? A gente olhar para o nosso trabalho, para a construção da nossa carreira e identificar aonde e por que meios a gente consegue extrair de nós mesmos o maior potencial possível, né? Então tem conexão, né? Obviamente. Então, assim, é um construto dentro da psicologia positiva super novo, em termos nacionais, internacionais, tem relação com carreira e é um processo dinâmico, né? Que a gente já vai entender um pouquinho mais aí como que se desenvolve, tá? Bom, aqui eu trouxe esse slide assim só para a gente relembrar mesmo, né? O termo carreira vem do latim carraria, que significa estrada rústica para carros, né? É um termo já bem antigo, que se estuda dentro da psicologia e da escola da administração há bastante tempo, né? Começou a ser um termo mais usado no século XIX, teoricamente, né, mais usado no século XIX, fazendo relação com o mundo dos negócios, associado à ideia de caminho da vida profissional. E no século XX foi quando o termo se consolidou dentro da psicologia e da administração, designando aquela ideia de progressão dentro de um programa de cargos numa empresa, né? Pelo menos quando a gente falava em carreira, até o século passado, era isso. Comecei como estagiário e virei diretor, né, dentro da mesma empresa. Mas hoje a gente sabe que a carreira já tem outras facetas. A gente chega a falar em carreira interna e carreira externa, para vocês terem uma ideia, né? Devido às transformações pelas quais a gente tem passado no mundo, as carreiras elas perderam essa linearidade. Hoje a gente sabe que as pessoas dificilmente começam numa empresa e terminam a sua vida profissional nessa mesma empresa. Hoje a tendência é as pessoas ficarem de 3 a 5 anos numa empresa e já procurarem por outra oportunidade. E quando não estão vinculados a uma organização, como o exemplo da Amanda, né, que agora está na atuação clínica, tende a abrir o seu escopo de atuação, né, Amanda? Então, assim, no momento você atende na clínica, mas é possível que, mesmo dentro da sua atuação em clínica, você trabalhe com outros aspectos, como, por exemplo, avaliação psicológica, né? Ou preste consultoria, ou futuramente faça uma supervisão, ou então, quem sabe futuramente você se interessa pela área da docência ou pela pesquisa, né? Há grandes chances de, ao longo do tempo, você desenvolver outros caminhos dentro da psicologia e até, quem sabe, por que não, mudar de carreira também, né? Que um pouco a gente se enche o saco aí, né? Vou virar chefe de cozinha. Faz uma transição de carreira, né? A gente ri, faz piada, mas é bem verdade. Muitas pessoas têm carreiras consolidadas há muito tempo e
se sentiam realizadas, mas chegou num determinado momento que atingiram um ápice que não vê mais sentido nem propósito no que fazem e procuram outras formas, outros caminhos profissionais. Aí vão fazer um curso na área de tecnologia de informação, vão, enfim, desenvolver outras habilidades, outras competências, né? Existem estudos que dizem que nesse século há uma grande chance de os nossos jovens, né, que estão se inserindo no mercado de trabalho agora, de alguma forma, mas que a gente também vai ser atingido por isso, né? De a gente ter cerca de 3 a 5 diferentes atuações profissionais, né? Ou dentro da mesma profissão ou mudando de profissão. Eu, por exemplo, já tenho 2 profissões, 3 profissões, na verdade, né? Eu sou formada em naturologia aplicada, é um curso da área da saúde. Atuei por um tempo como naturóloga clínica, depois fui fazer psicologia, fui trabalhar como analista de RH, consultora na área de recursos humanos, e hoje estou aqui atuando como docente, né? Então, assim, uns 15 anos de atuação profissional, eu já tive 3 mudanças de atuação, né? 3 diferentes carreiras, que se relacionam de alguma maneira, né? Mas 3 diferentes carreiras. E eu ainda tenho bastante trajetória pela frente, né, gente? Então, há a chance de eu mudar de novo futuramente. Isso é muito legal, né? A gente perceber que as coisas mudaram, né? Então, as carreiras perderam a sua linearidade que tinham no século passado, aquela ideia de a gente ir progredindo dentro de cargos dentro de uma mesma empresa, ou então se tornar empresário numa única empresa, ou ter uma única atuação dentro de uma determinada profissão, né? E elas são hoje mais percebidas como caminhos cercados de alternativas, de possibilidades, de oportunidades e incertezas. Certo? Bom, e aí para quem trabalha dentro de uma organização, né, talvez a principal mudança que seja percebida, pensando na questão da carreira, é a questão da responsabilidade. No século XX, a responsabilidade sobre a construção da carreira é totalmente da organização. No início desse século, começaram a querer delegar a responsabilidade da construção da carreira completamente para a pessoa. Mas talvez o ideal, vamos dizer assim, o equilíbrio, né, seria a responsabilidade compartilhada, pensando numa organização, né? Você trabalha como CLT, enfim, como prestadora de serviço, servidor público, né? A ideia é que a organização possa subsidiar oportunidades de crescimento, seja por meio de uma política de carreira, né, um programa de carreira, seja, por exemplo, por capacitação, para que você se desenvolva, aprenda coisas novas, desenvolva suas competências, né? Mas de nada adianta a organização subsidiar a pessoa com essa estrutura e ela não saber aonde quer chegar, né? E a gente pode fazer essa mesma analogia para quem é autônomo ou empreendedor, por exemplo, né? Como é que essa pessoa pensa a sua carreira? O ponto final é a consolidação do seu negócio, é a atuação naquilo que você desejava atuar? Por exemplo, Amanda, eu vou usar teu exemplo, tá? E aí você conversa comigo aqui, né? Você está atuando na área clínica. Você tem uma meta para você, não tem? Qual que é o seu objetivo profissional hoje? Compartilha com a gente. Sim, tem uma meta. Minha meta é ter uma agenda não lotada, porque está muito na moda esse termo e eu não concordo, mas uma agenda que eu possa, né, me satisfazer profissionalmente, né, e ter experiência, porque eu estou em busca disso, de ter aquela experiência da clínica que eu possa ver, é isso de fato que eu quero fazer. Mas, assim, eu também tenho percebido, você falou isso sobre mudanças, que a gente pode mudar. Eu estou investindo um pouco também no Instagram para poder me conectar com as pessoas. E ontem eu fiz uma live e eu percebi que eu gostei muito de estar nesse ambiente de troca, né? Que eu já estou pensando aqui em fazer grupo terapêutico, que não era nem uma meta minha, mas agora já pode ser, né? Estou pensando sobre isso. E assim, a gente vai se descobrindo, né? Eu nem sei se eu respondi a primeira pergunta, mas... Respondeu sim, Amanda, respondeu sim. Mas então, veja, mesmo quando a gente está trabalhando como autônomo, a gente tem que pensar na nossa carreira, porque aí, o que você planeja fazer a partir do momento que
tiver a sua agenda lotada, vou usar a expressão sabendo que não é a mais adequada, né? A hora que você tiver a sua agenda aí suficientemente preenchida para que te traga a estabilidade que você procura e a experiência que você precisa, né? Neste momento, você não pensa nisso, porque ainda pode estar um pouco distante, mas a partir do momento que você olhar para a sua agenda e perceber que, pô, agora eu não dou mais conta, né? Eu já estou com a minha agenda do jeito que eu queria que estivesse, você certamente vai pensar em qual será o próximo passo, né? E aí pode estar relacionada a se desenvolver sobre outra atuação, né? Ou focar, por exemplo, na visibilidade nas redes sociais, né? Ou então você vai fazer isso concomitante, porque uma coisa agrega para outra, né? Mas perceba que, mesmo quando a gente é autônomo e não depende de uma estrutura concedida ou viabilizada por uma organização, nós mesmos temos que construir essa estrutura para nosso crescimento, né? Pensando nas condições que a gente precisa para atingimento ou alcance desses nossos objetivos, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente, certo? Sim. Bom, aí, assim, né, eu até falei antes, né, que assim, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, e aí não tem como falar esta frase sem lembrar deste gatíssimo, né, da Alice no País das Maravilhas, né? Vocês lembram da história, né, meninas? Tava lá Alice, bela e formosa, passeando no bosque, passeando não, né, tadinho, não tava passeando, mas enfim, aí encontra esse gato serelepe com esses olhões verdes e mágico, né? E a Alice pede uma ajuda para o gato, diz, querido, não é bem assim que fala, né, gente? Sempre que eu vou contar uma história, eu dou uma enfeitada, tá? Quem já participa dos grupos de estudo aqui comigo sabe. Querido, eu preciso saber, né, que caminho eu vou seguir, para onde eu vou, né? E aí o gato diz, mas isso é muito fácil, conte-me onde é que você quer chegar. Ela, tanto faz, eu só quero, né, sair daqui. Aí o gato responde, então, qualquer caminho serve, né? E quando a gente fala de realização profissional, a gente tem que justamente ir para a antítese dessa metáfora, ou dessa caricatura que a gente vê no Alice País das Maravilhas, né? Quando a gente vai construir um caminho, a gente precisa ter claramente aonde a gente deseja chegar, para que a gente possa alcançar a realização profissional. Senão, a gente pode se ver perdido, né? Não, pode ser que a gente encontre a realização profissional também, mas a chance é muito pequena, gente, muito pequena, né? Agora, quando a gente estabelece um objetivo e estrutura os caminhos para alcançar esse objetivo, e aí quem já participou do grupo de estudos aqui sabe da relação entre realização profissional e a esperança, por exemplo, tem maiores chances de se sentir realizado ao longo do processo, né? Então, com planejamento e clareza acerca do lugar que se deseja chegar, fica mais fácil antecipar e modificar algumas circunstâncias. A gente não fica à reveria das oportunidades ou das situações, né? A gente, vou usar essa expressão, toma as rédeas aí, né, da construção do nosso projeto. Então, Maria Clara, você que planeja aí estar futuramente atuando em algo que tenha um maior sentido para você, vamos estabelecer esse objetivo, né? Tenha clareza de aonde você deseja estar e em quanto tempo você deseja estar lá, para você poder estruturar caminhos, um planejamento para alcançar esse objetivo. E não deixar o tempo passar sem que você fique distraído ou focado em outras coisas, colocando a sua energia em outros aspectos, porque há grande chance de o tempo passar e você não conseguir se movimentar para o local onde você deseja estar, certo? Então, vamos lá. Planejamento e gestão da carreira envolve identificação de um ou mais objetivos de carreira e o engajamento em estratégias que aumentam a probabilidade de alcançá-los. Então, meninas, qual que é o modelo de realização profissional que foi construído pela Lígia? A definição de realização, tá? Para existir realização profissional, precisamos estabelecer objetivos ou metas de carreira que tenham um alto valor, uma grande importância para a gente, certo? E precisamos perceber que estamos no caminho para alcançar esses objetivos, que a gente progride
no alcance dessas metas, né? Então, assim, vamos pensar, tem uma meta profissional que tem uma grande importância para mim, que é, por exemplo, poder equilibrar o tempo que eu tenho disponível para minha família e trabalho, né? Essa é uma meta que eu tenho profissional e tem um valor, uma importância muito grande para mim atualmente. Se eu tenho essa meta e não me percebo progredindo para alcançá-la, que eu não estou no caminho de alcançar essa meta, a minha realização profissional tende a ser muito baixa. Eu tenho um objetivo, mas eu não me vejo chegando lá. Então, eu posso me sentir qualquer coisa, frustrada, triste, insatisfeita, inquieta, né? Agora, se eu tenho esse objetivo de equilibrar e eu me vejo chegando perto ou completamente alcançada essa meta, a minha realização profissional está lá no alto. Tem uma percepção de realização profissional muito grande, né? Então, percebam que são dois os aspectos que influenciam na realização profissional. O estabelecimento das metas e perceber que eu progrido, que eu estou em direção ao alcance desse objetivo, certo? Se eu não tenho uma coisa ou não tenho outra, realização profissional baixa, certo? E aí, a Lígia construiu um instrumento para medir realização profissional no trabalho. A escala de realização profissional, claro, realização profissional só pode ser no trabalho, né? Foi redundante agora. Mas ela construiu a escala de realização profissional, construiu a escala, fez a validação dessa escala e percebeu, por exemplo, depois ela utilizou os dados dela para fazer correlações com outros fenômenos da psicologia positiva. Ela percebeu que a realização profissional impacta muito grande, impacta fortemente, por exemplo, o florescimento no trabalho, né? Então, olha só, quanto mais realizado profissionalmente eu me sinto, maior a chance de eu também florescer profissionalmente. Então, são construtos que estão relacionados, tá? Bom, a realização profissional está relacionada à forma como as pessoas perseguem os seus objetivos de carreira e como elas avaliam o seu progresso em direção a esses objetivos. Alguma dúvida até aqui, meninas? Não, tudo certo. Então tá, eu vou dar um corre agora porque a gente só tem 15 minutos. Eu vou conversando, quando eu vejo o tempo passou. Bom, então, meninas, como a ideia aqui é que a gente possa também, além de conhecer esse construto da psicologia positiva, a gente pensar em aplicar isso na nossa vida, né? Como é que a gente faz, então, para a gente se sentir mais realizado profissionalmente? Eu trouxe aqui duas propostas. A primeira está relacionada a gente analisar os cenários e a nós mesmos, né? Como é que a gente analisa o cenário? Trouxe algumas sugestões aqui, né? Porque assim, bom, eu preciso estabelecer um objetivo profissional. Para eu estabelecer um objetivo ou mais de um, eu preciso me conhecer, ter autoconhecimento e saber o contexto que eu estou vivendo de trabalho, de emprego e tudo mais, né? Então, para analisar o cenário, eu sugiro aqui que se analise a situação econômica e do mercado de trabalho, a ênfase econômica da região de interesse onde se deseja atuar. Vou dar um exemplo aí, que serve tanto para Maria Clara como para a Amanda. Por exemplo, eu moro em Florianópolis, né, gente? E aqui a gente tem várias universidades de psicologia, né? Assim, não vou dizer que uma em cada cidade, mas uma, se não é uma em cada cidade, assim, uma em cada 3 ou 5, pensando nas micro-regiões, né? Então, tem bastante psicólogo formado. E o nosso Conselho Regional de Psicologia tem dentro do site um mapa, né? Ou melhor, desenvolveu uma pesquisa onde a gente consegue identificar aonde esses psicólogos estão atuando e de que forma. E eu percebo, por exemplo, que aqui na região onde eu estou, a maior parte dos psicólogos, é onde se concentra a maior parte dos psicólogos no estado de Santa Catarina, então tem uma grande concentração de psicólogos aqui na região de Florianópolis, né? E olha só, a maior parte, já é maior o número de psicólogos que trabalham aqui, né? E os que trabalham aqui trabalham muito mais na área clínica e na POT. Né? Então, assim, ser um psicólogo clínico ou um psicólogo que atua na área de organizações de trabalho aqui na nossa região vai ser mais difícil, né? Porque tem bastante profissional atuando nisso já, né? Agora, se eu for olhar para o interior do estado, também tem bastante psicólogo clínico, mas já tem menos psicólogo atuando em organizações no trabalho, né? Então, eu consigo, por exemplo, ver que aqui existe uma demanda para psicólogo na área de esportes,
né? Aqui é a região de Floripa, que não conhece, tem bastante prova de triatlo, provas de alto desempenho, né? Então, por exemplo, existe um nicho que pode ser desenvolvido aqui na área de esporte, né? Então, quem sabe, quem está começando dentro da área de psicologia pode olhar para essas circunstâncias relacionadas a tendências das profissões, as questões mais regionais, né? Da minha profissão de interesse, a situação econômica e do mercado da região onde eu estou, certo? Hoje, atualmente, estou fazendo doutorado. A minha ideia é futuramente me tornar professora numa universidade pública. Santa Catarina só tem uma universidade federal que tem o curso de psicologia. Nós temos 2 universidades federais aqui, mas só uma delas tem o curso de psicologia. Então, assim, imagina a concorrência que eu tenho num concurso, né, para conseguir passar. Agora, se eu for olhar para a região norte, nordeste do país, já existem mais universidades públicas federais e provavelmente com uma concorrência um pouco menor, então eu posso, quem sabe, olhar para essa oportunidade, né? Então, a gente tem que estar atento a esses aspectos, né? Pensando só na psicologia, né? Dando exemplos voltados para a psicologia, já que a gente tem 2 psicólogas aqui participando do grupo, tá? E olhar para perspectivas futuras, né? Eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, a questão de como a gente está vivenciando a 4ª Revolução Industrial, a ideia da digitalização dos processos. Nós, enquanto psicólogas, precisamos ficar atentas a isso, porque já existem inteligências artificiais se propondo a fazer o que nós, psicólogos, fazemos, como, por exemplo, análise de personalidade. O robô da IBM, a inteligência artificial da IBM, o Watson, já faz análise de personalidade utilizando programação neurolinguística, né? Então, a gente tem que estar atento a como, por exemplo, as tecnologias e a digitalização dos processos podem influenciar a nossa profissão futuramente, para que a gente possa nos adaptar, aprender sobre isso, né? Então, olhar para essas perspectivas, para essas mudanças pelas quais o mercado de trabalho vem passando é importante. E aqui eu trouxe que a gente tem um mundo VUCA, né? A gente está vivendo uma era em que as mudanças são muito dinâmicas, as coisas mudam muito rapidamente, né? E de forma inconstante. Também um universo muito incerto, imprevisível, né? A gente não consegue compreender as transformações pelas quais a gente vive na mesma velocidade com que essas transformações acontecem. A gente tem uma cognição que precisa de um tempo para digerir o que acontece e entender. Daí a pandemia, né, gente? Foi um tempo para a gente compreender como é que o vírus da Covid funcionava, enfim, e para a gente poder responder à altura, né? É um mundo complexo, então a gente tem uma confusão que cerca principalmente o ambiente do trabalho, sobre modelo de negócio, modelo de trabalho, tudo mais, e um mundo ambíguo, onde tem uma turvação da realidade, potencial erro da leitura das circunstâncias. As coisas estão mudando tão rapidamente, numa velocidade tão grande que o nosso modelo cognitivo não consegue acompanhar, que a gente tem grande chance de errar nas nossas intervenções, nos nossos entendimentos, né? A gente precisa ficar atento a essas mudanças. Aí eu trouxe aqui, existem profissões que deixaram de existir, né? Datilógrafo, enfim, né, gente? Vocês conhecem aí algumas dessas profissões, tá? Tem outras profissões que estão tendo seus processos substituídas pela automação, né? Como eu mencionei, a questão da inteligência artificial. A gente já tem inteligência artificial fazendo diagnóstico médico, com maior precisão que os próprios médicos, né? A gente já tem piloto automático dirigindo aviões, por exemplo. A gente tem vários softwares que estão fazendo o trabalho que contadores, por exemplo, faziam, né? Ou fazem, né? A gente já tem vários softwares que estão substituindo aí a tarefa de várias profissões, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem outras profissões em que a tecnologia está ocupando espaço. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Esse é um barman, ó, dentro de um cruzeiro. Completamente automatizado, né? Você vai lá, você pede seu drink, e esses braços robóticos fazem o drink para você sem derrubar uma gotinha. Olha que sensacional. Não tem show, né, meninas? Como geralmente os barmans fazem, mas, enfim, é sensacional, né? Aqui, ó, a gente tem um chefe de cozinha completamente automatizado. Diz que ele até limpa a cozinha depois. Esse é um robozinho que faz entrega já nos Estados Unidos. E aqui a gente tem um fazendeiro. Olha que legal, né? Que faz várias análises de solo, de qualidade da grama aí para as vaquinhas, enfim, né?
faz previsão do tempo, várias coisas aí que provavelmente o fazendeiro humano precisaria de vários recursos e tempo para conseguir fazer, tá aí o robozinho para fazer bem rápido, né? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Trouxe aqui um exemplo também de uma impressora 3D que constrói prédios de 4 andares completamente habitáveis em 4 dias, né? E aí, novas profissões, né, que virão. A gente tem aí os drones já fazendo entregas, já existem drones sendo construídos para poder transportar as pessoas, né? A gente tem uma profissão que é uma super tendência chamada Walker-Talker. Já ouviram falar dessa profissão, Luiz? É um campo legal para psicólogo, sabia? Nunca escutei falar. Então, ela é uma profissão que já é tendência nos Estados Unidos, Amanda, porque o que acontece? Gente, as pessoas que mais sofrem em função da digitalização atualmente são os idosos, né? Que embora alguns tenham vontade, recursos, inclusive cognitivos, para aprender e se adaptar à tecnologia, tem outros muitos idosos que não conseguem. Então, por exemplo, hoje eu só me comunico com a minha família por WhatsApp, mas os meus avós não usam WhatsApp. Então, como é que eles veem, por exemplo, as fotos da bisneta deles, né? Como é que eles ficam sabendo das novidades da bisneta, né? É triste pensar assim. Antigamente eu ligava, né? Fazia uma ligação, escrevia uma carta, quando não visita, né, gente? Mas hoje em dia está tudo muito rápido, assim, é por e-mail e muito mais por mensagem instantânea usando um aplicativo. Então, essas pessoas estão sendo excluídas desse universo digital, porque elas não conseguem, não entendem, não sabem como funciona. Poucas pessoas têm paciência para poder explicar. Aí existe essa profissão chamada Walker Talker, que são pessoas contratadas para conversar com os idosos, para sanar essa necessidade de relacionamento pessoal, físico, né? Para ouvir as dores, trocar uma ideia, conversar, passar um tempo, né? Olha só. Aqui a gente tem o alfaiate digital, que é uma profissão que também está sendo digitalizada. Aí a gente tem aqui a profissão mais conhecida, né? Os analistas de rede ou de mídias, enfim. E aí, claro, em termos assim mais pessoais e menos técnicos, né? A gente também tem que procurar desenvolver habilidades para o aprendizado, para a inovação e habilidades para a vida e a carreira. E eles têm algumas aqui de acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial, né, pensando assim, nas capacidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver para viver nesse século. A criatividade, inovação, pensamento crítico, comunicação, flexibilidade cognitiva, inclusive, né, capacidade de adaptação rápida a essas mudanças, né, entre outros. Tá? Bom, aí vamos aí ao que interessa, a questão do autoconhecimento, né? O que vocês têm feito nessa direção? Eu ouvi um pouquinho da Amanda, o que ela planeja para ela, né? Ela estabeleceu como meta para ela a questão da agenda, né? Maria Clara, o que você definiu para ti em termos profissionais? Você já tem seu objetivo? Na verdade, ainda estou conhecendo melhor, né? Os campos, porque a psicologia ela é uma área que ela tem N campos. E aí, verdade. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque tem tanta coisa que a gente, tanto lugar que a gente pode atuar, e aí a gente fica meio assim, né? Pelo menos eu ainda estou meio assim, decida sem saber direito para onde ir. Mas o que eu estou fazendo agora? Eu estou buscando conhecer um pouquinho de cada, né? Para saber o que eu realmente quero, porque tem que decidir. Ótimo, Maria Clara, mas você usou a melhor estratégia possível, tem que experimentar tudo mesmo, para você perceber como é que você se sente nessas diferentes atuações, né? Vai lá, explora a psicologia do esporte, vai lá, explora a psicologia clínica, a psicologia dentro de hospitais, a psicologia no aspecto jurídico, que trabalha com mediação, processo de adoção, por exemplo. Enfim, né? As possibilidades são muito... Agora tem também uma área bem legal que está sendo bastante desenvolvida em psicologia, que é a área de desastres, né? E emergências, por exemplo. Então, assim, é uma ótima estratégia, né? Porque, assim, é a partir dessas experiências que você consegue conhecer o contexto de atuação e também se perceber nesses contextos e ver o que você gosta mais, o que você gosta menos, onde você se sente mais à vontade, onde você se sente menos à vontade, o que faz mais sentido para ti ou não, né? Então, bem legal essa estratégia. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é porque, assim, a gente sabe que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né?
Por enquanto, eu só estou tendo o conhecimento pela teoria, porque conseguir estágios atualmente está muito difícil. E aí agora é só pela teoria mesmo. E eu procuro ler algumas coisas de tal área para Ai, saber, menina, pelo mas menos pela ó, teoria que vai. pede para os professores indicação de pessoas que trabalham nessas diferentes áreas e se mete mesmo, vai lá, troca uma ideia, diz, olha, eu sou aluna da psicologia, eu queria conhecer um pouco melhor como é que é a atuação do psicólogo nessa área, me conta como é, legal, não é, o que tem de difícil, o que tem de fácil, vai atrás, explora, né? É só agora que você tem essa chance, menina, depois de formada, fica mais difícil. Mas logo vai chegar também a... O bicho pega, entre aspas, né? Então. Mas então é isso, meninas. Aí também, assim, tem que procurar por recursos, estratégias que ajudem vocês a se conhecerem melhor, né? Para poder definir um objetivo profissional com maior clareza. E aí eu trouxe como sugestão aqui as âncoras de carreira do Edgar Schein. Não sei se vocês vão conhecer, né? Mas o Schein é um psicólogo norte-americano que desenvolveu construtos bem conhecidos dentro da psicologia, como, por exemplo, cultura e contrato psicológico. Foi esse rapaz, esse senhorzinho simpático aí que escreveu bastante sobre isso. E ele cunhou esse termo, âncoras de carreira, para falar para falar daquele conjunto de valores, de percepções, de experiências que tornam as pessoas únicas no mundo e que fazem com que as pessoas tomem as suas decisões profissionais, né? Foram as minhas particularidades em termos de âncoras de carreira que me fizeram escolher a atuação em pote da forma como eu atuo, que é diferente da Joana, da Débora, enfim, de outros profissionais que também escolheram atuar em pote, né? Então, assim, de acordo com Edgar Schein, são as âncoras de carreira que orientam as nossas decisões de carreira. Não só isso, tá? Existem várias questões que influenciam a forma como a gente toma as nossas decisões de carreira. Mas o Edgar Schein defende que a âncora de carreira é uma ou talvez a principal delas, tá? E aí ele catalogou 8 âncoras. Já existem outros profissionais, colegas dele, que deram continuidade nos estudos que catalogaram mais, mas eu estou trazendo para vocês aqui a teoria da âncora de carreira tradicional, né? E ela diz o seguinte, que você pode tomar suas decisões de carreira levando em consideração essas 8 âncoras, algumas com maior força e outras com menos, tá? E aí existe um teste chamado Inventário de Âncoras de Carreira, onde vocês vão responder a várias afirmações, né? Assim, o inventário tem, se eu não me engano, são 40 afirmações, e você tem que responder dentro de uma escala Likert o quanto aquela afirmação faz sentido para você ou não. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Tem vários sites que disponibilizam o teste de âncora de forma informatizada. Eu peguei esse que coloquei no chat para vocês, tá? Se vocês quiserem realizar depois o teste, é bem legalzinho. Vale a pena. Aí. E a âncora de carreira, tal como a realização profissional, muda ao longo da vida. Então, olha só, eu contei para vocês a minha história pessoal, né? Lá no início da minha carreira, gente, a minha principal âncora de carreira era a 7, competência técnica e funcional. Lembra que eu contei para vocês que eu queria muito aprender muitas coisas sobre a atuação do psicólogo na POT, né? As ferramentas, os instrumentos, qual que é a função do psicólogo. Então, assim, eu estava muito focada nessa questão mais técnica da atuação do psicólogo no âmbito das organizações no trabalho. E eu realizei o teste de âncora de carreira recentemente, que eu propus a aplicação com uma turma minha de alunos do ensino médio, e mudou completamente. Agora, minha âncora é segurança e estabilidade. Então, vejam que existe uma relação também ao período, né, ao ciclo da nossa vida, assim, tá? Então, hoje, a minha âncora é segurança e estabilidade. Vocês encontram a definição de cada uma dessas âncoras nos resultados daquele site que eu passei para vocês depois fazerem o teste, tá? Aí tem uma breve definição. Esse teste também ajuda para quem trabalha com orientação profissional, né? Traz informações para a pessoa, assim, de autoconhecimento em relação às coisas que ela procura no trabalho. Bem bacana.
E aí, assim, para finalizar, gente, pensando que a realização profissional está relacionada à definição de um objetivo e da construção de metas, para a gente alcançar esse objetivo e se ver progredindo no alcance desses objetivos, queria propor rapidamente a construção de um planejamento de carreira para vocês, que consiste no seguinte. Gente, define um objetivo profissional, tá? Responde a pergunta, o que você quer ser ou estar fazendo daqui a tantos anos? E aí, claro, né, meninas? Quanto mais detalhista e mais específicas vocês forem, melhor, tá? Por exemplo, eu quero estar atuando na área clínica, atendendo pelo menos a 20 pessoas por semana, com um salário aproximado de tantos reais, ou R$ 1.000, ou milhões de reais, e define um prazo, olha só, até 2027, tá? Porque para que você possa estabelecer metas para alcançar esse objetivo, você precisa saber quanto tempo você tem para chegar lá, tá? Então, o meu exemplo, eu quero me tornar professora de psicologia numa universidade federal até 2030, tá? Esse é o meu grande objetivo profissional. Depois disso, eu vou pensar em metas, numa perspectiva mais macro, né? Do que pode me ajudar a chegar lá. Bom, se o meu objetivo é ter a minha agenda, atender a 20 pessoas por semana, recebendo, o que eu preciso fazer para chegar lá? Bom, eu preciso, por exemplo, né, pensando de forma macro, tá? Ganhar visibilidade nas redes sociais, eu preciso que as pessoas conheçam o meu trabalho, eu preciso talvez fazer uma formação específica, e tá aí, agora eu vou fazer um marchand, né, gente? Viver mais psicologia, com várias formações aí, especialização psicodrama, cognitivo-comportamental, psicopositiva, abordagem junguiana, bom, entre tantas outras, né? Pode ser um aspecto importante, pensando em termos metodológicos de trabalho, né, Amanda? Você já tem uma abordagem que você escolheu, assim, para atuar na clínica? Se não fez, pode ser importante, é um diferencial. Qual que é a sua abordagem? É psicologia positiva. Ah, show de bola, que delícia. Então, né? Então, já temos aí 2 metas macros para ti, por exemplo, né? A questão da visibilidade em redes, a formação, e aí pode pensar, eu sugiro que sempre se estabeleça 3 grandes metas, tá? Uma terceira meta pode ser a questão do espaço, né? Eu não sei se você faz atendimento online ou se você tem uma clínica física, né? Mas pode ser estruturar esse espaço físico para atendimento às pessoas, né? E aí, bom, não só estabelecer as metas de forma genérica, também estabelece um prazo para que você alcance essas metas que tem que estar coerente de acordo com o prazo que você estabeleceu no seu objetivo. Então, se eu quero me tornar professora na universidade pública, dando aula de psicologia até 2030, eu tenho que terminar meu doutorado antes disso, eu tenho que passar num concurso público antes disso, né? Então, eu tenho que estabelecer esses prazos para alcance das minhas metas também. Depois, a minha sugestão é que a gente vá para uma perspectiva mais micro, que é a questão do comportamento, o agir propriamente dito. Então, eu vou pegar cada uma dessas metas e vou pensar que ações eu preciso fazer para alcançar a cada uma dessas metas. Então, se uma das suas metas, Amanda, é ter mais visibilidade na rede social, o que você precisa fazer em termos práticos para alcançar essa meta? Realização de live, fazer publicação de reels para ter mais engajamento, fazer publicação de conteúdo relacionado à tua abordagem de trabalho, né? São coisas bem pontuais que está no nível da ação, do seu agir, que vão te alcançar, que vão te ajudar no alcance das metas que você estabeleceu, que, consequentemente, vão te levar ao alcance do teu objetivo profissional, né? Então, se o meu objetivo é estar dando aula numa universidade federal, dando aula de psicologia numa universidade federal até 2030, e uma das minhas metas é terminar o doutorado, para que eu termine o doutorado, eu preciso ter uma tese escrita, eu preciso ter publicação, e eu tenho que ter fluência em inglês, por exemplo, né? Tá com o meu inglês fluente. Então, essas são pequenas ações menores, que são mais fáceis de eu concretizar, que estão mais relacionadas ao meu tempo de hoje, ou de, no máximo, médio prazo, né? Que vão me ajudar a me tornar doutora, que, consequentemente, vai me ajudar a me tornar uma prof numa universidade federal futuramente. Entende a proporção, meninas?
Então, eu vou do micro, do meu agir pequeno, para uma perspectiva mais macro, para que me leve ao alcance do meu objetivo. Só que para desenhar esse planejamento, eu faço o inverso. Eu começo do meu grande objetivo profissional, aí eu estabeleço pelo menos, né, 3 grandes metas, e aí depois eu pego cada meta e listo aí a quantidade de ações que vocês acharem suficientes, né, para alcançar aquela meta, tá? E aí depois, gente, gerenciamento, né? Talvez a coisa mais importante. Não adianta a gente construir o nosso planejamento de carreira e não executar. Agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer e quando e como. Então agora é me colocar para fazer, né? E aí, claro, né, gente, pode ser que as coisas mudem ao longo do caminho, né? Por exemplo, eu não previ uma pandemia e nem uma filha no meio do meu doutorado, mas aconteceram. Sou super feliz e grata pela minha filha, nem tanto pela pandemia ou nada, né? Feliz pela pandemia, em virtude da quantidade de mortes, enfim, né? Mas são coisas que surgiram no meio do caminho que eu tive que administrar e, consequentemente, resgatar o meu planejamento e fazer algumas alterações, adaptá-lo a essas circunstâncias, né? Então, a gente precisa gerenciar esse planejamento. Certo? Então, meninas, a proposta para o nosso grupo de estudos era essa hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário para fazer. Só dizer que foi muito bom, assim, anotei essa parte final aí completamente, que vai servir muito para mim. Que boa, Amanda, fico feliz. Olha, eu sugiro fortemente que você e a Maria Clara construam um planejamento de carreira. Talvez para a Maria Clara ainda seja um pouco mais difícil, né, já que ela precisa conhecer melhor as possibilidades de atuação do psicólogo para direcionar aí as energias e o tempo e o dinheiro e tudo mais, né? Mas, Maria Clara, você pode fazer vários planejamentos de carreira. Talvez o seu primeiro planejamento esteja relacionado à conclusão da sua faculdade, né? Talvez o seu primeiro grande objetivo seja concluir e se formar psicóloga. E aí você pensa nas metas e nas ações que você precisa desenvolver para chegar lá. A partir do momento que você se formou psicóloga, aí você já tem condição de construir um novo planejamento de carreira e pensa numa perspectiva de 5, 10 anos. Não precisa ser nada muito distante, né, gente? Porque se a gente olha para objetivos profissionais muito distantes ou muito longe da nossa realidade, há uma grande chance de a gente não se engajar e achar que aquilo não é para nós, ou que a gente não tem capacidade ou condições de fazer, sabe? Então, olha sempre uma perspectiva de 5, 10 anos. Vai fazendo assim, devagarinho você vai alcançando grandes coisas, né? Alcançando grandes objetivos e se tornando cada vez mais realizado. Apressei no final, né, meninas? Bom, mas olha, também façam o teste da âncora de carreira, tá? Conheçam a ferramenta, pelo menos. Descubram aí qual que é a âncora de vocês. O inventário é completamente de autorrelato, tem as instruções para a realização do teste e para analisar os resultados, tá? E eu vou colocar no nosso grupo do WhatsApp esse material que eu apresentei para vocês hoje e me coloco à disposição para caso vocês tenham dúvidas, tá? Ou queiram discutir um pouquinho mais sobre isso, ou queiram uma ajuda para a construção do planejamento de carreira, estamos aí. Fechou? Fechou, obrigada. Nada, deixa o convite, tá, meninas? A gente vai estar promovendo agora em novembro um curso de curta duração para atuação psicologia positiva nas organizações do trabalho, para quem de repente quiser, acho que para a Amanda já não interessa mais, já que está se voltando para a clínica, né, Amanda? Mas de repente a Maria Clara, se tiver vontade de saber como é que é a intervenção da psicologia positiva nesse contexto do trabalho, fica o convite, tá? E sugiro também que fiquem atentos aí aos cursos e eventos que a Viver tem promovido, que tem tido muita coisa legal aí para a gente aprender sobre intervenções nos mais diferentes contextos da vida. Fechou? Então tá, meninas. Fechou. Beijo grande para vocês, um ótimo restinho de semana. Restinho nada, né? Tem ainda quarta, quinta e sexta, tem bastante semana pela frente. Pelo menos tem uma ótima noite, tá bom? Até mais. Para você também. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, meninas.